Meus irmãos, vamos falar de Jesus. Alguém quer ouvir falar de Jesus? Falar de Jesus é falar a palavra. Jesus é a palavra. O nosso Deus quis se revelar a nós através da palavra de forma inerrante. Às vezes ele usa um vaso, uma vasilha, feito nós, né? Feito algum de nós. E a gente erra. Mas quando é na palavra, é inerrante, é sem erro. E de ontem para hoje eu pensando, meditando na palavra, pensando sobre o que pregar, me veio ao coração uma mensagem que eu preguei em 2022, eu fui 22, no comecinho de 2022. Aí eu fui meditar, e quando você vai meditando, o Senhor vai falando com você, e no meu caso, falando comigo. E me veio ao coração uma palavra que começa fazendo uma pergunta dizendo assim: você foi perdoado? Você pode começar igual aquele escuto, onde o pregador é bem chato, que fica dizendo assim, pergunta para o seu amigo que está do seu lado. Pergunta assim: você foi perdoado? Duas coisas que o pastor Tonho não gosta, de pregador chato que faz isso de coach. Eu falando com ele hoje, meu irmão, hoje aconteceu tanta coisa, eu resolvi ir para a praia de última hora com a família, disse, vamos embora. Ia, não ia, né? Foi. Peguei minha irmã, minha família em casa ali e... Quando eu chego em Recife, irmão, que eu desligo o carro, em Recife não, em Porto, que eu desligo o carro, alguma coisa está faltando, a chave do carro. O carro é presencial, a chave, aí o carro não pega mais, não liga mais, né? Porque eu liguei em casa. Aí eu fui no carro, liguei o carro, para deixar o carro esfriando, estava muito quente, e depois fui resolver as coisas. Depois voltei para o carro, mas deixei a chave dentro de casa. Aí o crente pentecostal é o cão. Não, sou eu mesmo. Esqueci. Aí eu parei para sair, calma. A gente já está aqui. A bênção. Tem solução. Resumindo, teve solução na bênção, aquela coisa todinha. E a gente está aqui hoje, para a glória de Deus. Foi uma bênção, o dia hoje maravilhoso. Toda hora, tudo bênção, tudo bênção. Tudo querendo me tirar do sério. Eu digo, homem do céu, não vai, mas não vai não. Vai dar certo no final. Eu fui dizer ao pastor que ressignifiquei. Ele disse, peguei o código. Já para tirar a onda comigo. Mas está tudo a bênção. Eu gosto dele assim, ele perde o amigo, mas não perde a piada. É isso mesmo. Continue assim, meu pastor. Eu tenho aprendido muito com o Toninho, viu, pessoal? Vocês não sabem. Toninho sempre fala o que pensa. Hoje ele está mais educado. É sério. Hoje ele entende mais, não só dele, mas dos outros. E ele continua falando o que pensa. Só que com mais, né? Isso é bom. Eu tenho aprendido muito. Por quê? Porque eu nem sempre eu falava tudo o que pensava. A minha esposa disse a mim hoje, às vezes você não está passando nem com você mais. Você está confundindo o que eu faço com quem eu sou. Eu estou dizendo não agora, eu estou dizendo assim, 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 mas não é porque eu estou deixando de ser quem eu sou. É porque é preciso. A gente não é melhor do que Jesus. Não é verdade? Amém ou não amém? Vamos lá. Essa mensagem, eu quero trazer um texto base aqui. Romanos 3:10. É só um texto base para que a gente... Romanos 3:10. Menino? Rápido demais, né? Não, estava falando muito rápido. Quando eu virei, já estava aí já. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ou não há ninguém que busque a Deus. Ponto, era só o 3:10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Tem algum justo aqui? A Bíblia, nenhum é nenhum. Em português, nenhum é nenhum. Em inglês, tudo é nenhum, nenhum. Nenhum é nenhum. E quando me vem pensando nisso aqui, a palavra de Deus, ela faz com que a gente pense. Embora alguns de nós nos tornemos alienados a palavras de homens, inclusive quando se prega a Escritura Sagrada. E eu gosto de fazer pergunta a mim mesmo, eu gosto de meditar. E eu fiz algumas perguntas, eu quero que vocês me respondam antes de que eu comece a pregar. Deus é perfeito, sim ou não? Sim. Muito bem, pode responder bem alto. Deus é perfeito, sim ou não? Sim. Tudo que Deus faz é perfeito, sim ou não? Sim. Quem te fez? Sim. Você é perfeito? Não. Já começa o negócio, opa, sim não, né? 5 não. Deus é perfeito, é fato, a gente responde sem nenhuma... Eu acho que
Até o demônio, quando escuta isso, não tem coragem de criar uma heresia para dizer que não é nesse caso. Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, sim ou não? Sim, porque Deus é perfeito, Ele sabe fazer perfeição. Ele faz daquilo que faz parte dele. A gente responde claramente, quem nos fez foi Deus. A gente diz assim, foi Deus que nos fez. Mas quando eu pergunto, você é perfeito? Você diz claramente, não, sou não. Aí o negócio começa a ficar contraditório, porque se Deus nos fez e tudo que Ele faz é perfeito, e quando eu pergunto se nós somos perfeitos, todos uníssono, como um coral responde, não somos perfeitos, alguma coisa está errada, sim ou não? Sim ou não? Pois é. E o erro está na interpretação que nós colocamos quando dissemos que Deus nos fez. E aí, não está aqui no texto escrito, mas me veio agora à mente, é aí onde entra muitas heresias e muitos argumentos antibíblicos, como por exemplo, quantas vezes durante a minha carreira na fé, nesses quase 20 anos de fé, eu vi pessoas com vários pecados, como eu também tenho os meus, e você tem os seus. Mas quando se fala, por exemplo, do pecado da vida, da prática homossexual, quantas pessoas sinceras chegaram para mim e disseram assim, eu nasci assim. Quem já viu alguma criança com todo aquele trejeito, as coisas, quem já viu? Sim ou não? E mexe, caramba, eu conheço fulano, desde criança era assim. Ao ponto da gente dizer assim, não, realmente é, porque não sei o que, a gente fica naquela, e alguns não tem coragem. Outro, é com outro tipo de pecado, que é desde criança que começa. E eu fico naquela pensando, mas quando eu vejo isso aqui, e esqueço qualquer explicação humana, e passo a buscar respaldo bíblico para as coisas, as nossas convicções caem por terra. Diga assim, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Porque, biblicamente falando, ou a gente erra ou a gente mente. Deus nem erra nem mente, amém ou não amém? Então, está escrito que existe a perfeição de Deus, porque Ele é perfeito. Se a Bíblia diz, acabou-se. Agora, onde foi que entrou o pecado e a morte no mundo? Diga assim, na matriz. É na matriz, em Adão. Eu pergunto, Deus faz cadeiras? Sim ou não? Alguém já viu Deus fazendo cadeira? Deus faz árvore, sim ou não? Deus fez a árvore. O homem, depois da árvore, transformou a árvore em mesa, em cadeira, em móveis. Deus faz sempre perfeito a sua matriz, porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus fez Adão perfeito, sim ou não? Qual era o pecado de Adão? Plena comunhão com Deus, encontrava com Deus todos os dias, diz a palavra de Deus. Ali no finalzinho da tarde, Deus ia lá, conversava como um pai e um filho, sem protocolo, porque não havia separação entre Deus e o homem. Quando Eva vem, também não diz na Bíblia Sagrada que tinha pecado, porque não veio depois do pecado? Sim ou não? Saíram de alguém que não havia morte, a morte não havia entrado no mundo. Então a matriz de Deus é perfeita. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Não fala sobre a origem lá, mas vai explicar um texto sobre perfeição. Vai dizer assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, falando dos ministérios, tá? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo, diga assim comigo, o aper. 1, 2, 3 e já? Ou seja, é aperfeiçoado aquilo que não é perfeito. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, haverão o quê? Haverão o quê? Ou seja, temos que crescer no aperfeiçoamento, porque não somos perfeitos, e a ideia é que um dia nós cheguemos a ser perfeito, e outra versão fala a estatura de varão perfeito. Já chegamos à perfeição, sim ou não? Não. Chegaremos no fim, quando Jesus voltar, a Bíblia diz, conheceremos como dele somos conhecidos, e seremos como ele, amém ou não amém? Aí é perfeição.
Então, primeiro temos que entender isso. Adão era perfeito, Adão não tinha defeito, Adão era homem perfeito. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se a matriz Adão, ou a origem está corrompida, a xerox, ou a cópia que vinha depois, sempre será pior. Amém ou não amém? Pois é. Essa é a mensagem simples, que é preciso que nós venhamos a compreender. Um dia eu preguei essa mensagem na casa de Rafael, muito simples, me veio naquele dia essa mensagem, eu acredito eu. Não, foi um pouco antes, não sei. Para Stuart Little, e lá ele entendeu essa... Irmão, pensa comigo, João entrou na faculdade agora, né? Vai entrar, tal, aquela coisa. Ele não pegou a época que eu e o pastor Toninho pegou, que era muita cópia, tudo tinha que tirar xerox, ia na faculdade, ia na biblioteca, pegava um livro para tirar cópia, o livro já era velho, antigo, já estava rasurado, riscado, ruim. Janinha pegou também essa época, eram muitos livros que levava. Aí ia tirar a xerox, já era ruim, e às vezes era a xerox da... E você fica, não é? Os mais antigos estão lançando na cabeça, eu me lembro, né? E você fica assim, meu Deus, será que está escrito, né? Aquele negócio. E às vezes a xerox já vinha com a marca de uma dobra de uma xerox antiga. Então só fazia piorar, nunca melhorava. Agora imagina a gente, porque Deus fez o original, Deus fez perfeito Adão. Deus não fez eu e você como fez Adão, botando as suas mãos, soprando sua narina. Deus fez Adão em perfeição, sim ou não? E disse, multiplique. Só que a matriz foi corrompida. E a partir da matriz, todos viemos corrompidos. Porque entrou a morte, entrou o pecado, e por onde entrou o pecado, entrou a morte. Até aqui, amém ou não amém? Romanos 6:3, para embasar o que eu estou dizendo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 23 agora, acredito que é isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. A promessa que Deus fez é, no dia que você pecar, certamente morrerá. Adão pecou, a morte entrou, e nós já nascemos. Isso eu tive dificuldade de entender isso, porque eu achava que eu era pecador, porque eu pecava. E no começo da minha fé foi um conflito isso, porque eu queria não pecar de jeito nenhum. Mas eu descobri que eu só pecava porque eu era pecador. Não era que eu pecava... Não é que eu era chamado de pecador porque eu pecava, é o contrário. Eu já pecava porque eu era pecador. Porque a natureza é pecaminosa, amém ou não amém? E eu não estou aqui começando uma pregação dizendo a você, fica tranquilo, pode pecar. É bem diferente onde a gente vai terminar, amém ou não amém? Então, você pode dizer assim, sim, o pecado entrou, a morte entrou, mas foi Adão, não tem nada a ver com isso. Quem começou foi Adão, quem era para ser cobrado, quem era para se lascar era Adão. Era ou não era? Normalmente, eu já escutei isso muitas vezes, quando eu tentei pregar uma mensagem parecida com isso, alguém que não era crente, quando a gente começa a explicar, aí o raciocínio lógico da pessoa fala, peraí, mas não fui eu. Se Deus é justo, é injusto eu ser cobrado por alguém, por algo que eu não fiz. Porque ele entende então que está sendo condenado só por causa de Adão. Aí a gente vai passar por alguns mandamentos. Se você puder abrir a Escritura Sagrada aí. Vamos falar dos 10 mandamentos. Que por sinal, se eu perguntar quem sabe qual é o primeiro mandamento, a maioria eu sei que não sabe. Porque mistura. Muitos de nós nem sabemos qual é.
Nós confundimos o que Jesus trouxe lá, dizendo: amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo, dizendo que isso são os mandamentos, os 10 mandamentos. Mas se você for ler os 10 mandamentos em Deuteronômio, for ler os 10 mandamentos em Êxodo, você não vai ver isso nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão falar outras coisas. O que Jesus disse é o resumo de tudo aquilo, encontra-se aqui. Ouve, ó Israel. E o que acontece? Veja que nos 4 primeiros mandamentos, que encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17, se puder colocar, estão representados o primeiro grande mandamento de Jesus. Aliás, nos 4 primeiros mandamentos de Êxodo 20 estão representados, está fechando aqui o negócio, pelo primeiro grande mandamento, que refere ao amor ao nosso Deus. Os primeiros mandamentos falam de amor a Deus. Os últimos mandamentos falam de amor ao próximo. E se você for analisar, a culpa é de Adão, basta você ver, será que você caiu em algum mandamento já? Por exemplo, não terás outros deuses além de mim. Você pode dizer assim: não, eu nasci em berço evangélico, eu nunca adorei outro Deus. Será que você nunca adorou o dinheiro, chamado de mamon? Será que você nunca adorou Bolsonaro, ou Lula, ou outro político, ou seu prefeito? Meu prefeito, obrigado pela chuva. Brincadeiras à parte. Mas será que você não adorou alguém como, por exemplo, uma namorada, como eu já fiz? Será que você não adora seu namorado, que parece ser mais importante do que seus pais? Amém ou não amém? Do que seu Deus? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Quem nunca usou o nome do Senhor em vão? Quem nunca disse assim: em nome de Jesus, é uma besteira. Como se o nome de Jesus não fosse o Senhor. Amém ou não amém? Não, em nome de Jesus, isso aqui vai... Quantas vezes nós usamos da forma como o texto está querendo dizer o nome do Senhor em vão? Eu não vou falar do sábado porque não se enquadra para a gente mais hoje, está na lei. Mas eu vou falar do sábado de outra forma. Quantas vezes nós pecamos contra o Senhor, deixando de descansar nele, que ele é o nosso sábado, o nosso descanso. Ele disse: quem estiver cansado, vem a mim. Quantas vezes a gente vai a tudo e todos, menos ao Senhor, e transgredimos o mandamento que diz: descanse no sábado, que é o nosso Jesus. Amém ou não amém? O nosso descanso. Quantas vezes nós pecamos aí? Irmão, se eu falar todo o mandamento aqui: não adulterarás, vou nem dizer. A Bíblia diz, Jesus falou: se tu olhar para a mulher do teu próximo de modo impuro, tu já adulterou com ela. Quem nunca? Não darás falso testemunho, irmão. Não cobiçarás. Aí vai dizer a casa do próximo. Se fosse hoje seria o carro, o telefone, a mulher, tudo. Eu pergunto: alguém escapa aqui? Tem algum santo aqui que eu... Ninguém escapa, irmão. Se você observar, ninguém escapa de pecar contra o Senhor. O começo dessa mensagem é para trazer você para a real, pisar no chão. Fazer você pisar no chão e dizer assim: se não for o Senhor, eu seria condenado, porque eu não escapo nem dos 10 mandamentos. Imagina do resto. Porém, se quisermos nos livrar das consequências terríveis do pecado, é preciso que Deus perdoe nossos pecados, pois no dia do juízo seremos julgados. 2 Coríntios capítulo 5 e 10. Olha o que está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Diga assim: por meio do corpo. Ou bem ou mal, diga assim: ou bem ou mal. Irmão, nós seremos julgados e receberemos tudo o que fizemos
por meio do corpo, ou bem ou mal. Sabe por que eu estou lendo esse texto e falando assim claramente? Porque chega uma hora que a gente entra no meio de uma visão evangélica. Eu estava conversando com o Thalitinha hoje, tem uma cantora famosa, Ludmilla, né? Deu uma igreja a uma pastora. Coisa linda, irmãos. Deus usando. Deu uma igreja, se você ver o vídeo é lindo. Só que ela é casada com outra mulher, tá? E tá tudo bem, maravilhoso, no meio que a gente vive, é gospel. Aí eu fico pensando, quando Billy Graham, John Wesley, aí eu disse no carro, eu, pastor Toninho e outros que eu conheço, quando a gente receberia uma igreja de alguém assim, muito dinheiro, isso aqui ó, para fazer a obra para o reino de Deus. Somos pecadores, irmãos, mas a gente não negocia o evangelho. Na minha cabeça me vê a cena, sabe o que eu diria a ela? Faz o seguinte, dá tudo aos pobres e vamos seguir a Jesus, que eu me comprometo de cuidar de você e lhe ensinar o evangelho. A base, o básico aqui ó, não precisa de nada, pega todo esse dinheiro e dá. Sabe quantas vezes? Mas não é sobre Ludmilla, não é sobre ninguém, é sobre nós. Quantas vezes nós estamos negociando o evangelho por tão menos, por tanto menos, por causa de uma oportunidade de negócio, por causa do emprego, por causa de um jogo, de um treino, por causa de qualquer besteira, por causa de um relacionamento com um amigo, para não perder um amigo, para não desagradar, irmãos. Nós daremos conta de tudo que nós fizemos no corpo, do bem e do mal. Amém ou não amém? Deus é eterno e o que Ele faz também é. Todos nós estamos diante de uma eternidade sem fim. Por isso é de suma importância saber se os nossos pecados estão perdoados. Porque se você não souber se está perdoado ou não, você vai ficar no conflito. E eu estou gerando conflito em você aqui mesmo. Você fica, meu Deus, estou ou não estou? A ideia é essa mesmo. É fazer você meditar e vir para cá. Porque muitas vezes, muitos estão aqui, como diz, né, de missa de corpo presente, né? Se nós não tivermos certeza do perdão de Deus, seremos condenados. Porque não ter certeza do perdão de Deus é incredulidade. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 25, 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem disse foi Jesus, viu, irmão? Isso aqui. O perdão, ele vem atrás do sangue de Jesus. Vem através do sangue de Jesus. E em vista de tudo isso, o que podemos fazer para salvar a nossa alma? Na realidade, não podemos salvar a nós mesmos. O que podemos fazer é aceitar o plano de Deus, o plano da salvação dele para nós. Para compreender melhor este plano, precisamos compreender como Deus agia com o seu povo no Antigo Testamento. Deus mandou sacrificar certos animais, entre eles cordeiros, que simbolizavam Jesus Cristo, que é o cordeiro perfeito de Deus, o qual iria mais tarde remir o povo dos seus pecados ao derramar o seu próprio sangue. O derramamento de sangue, que resultava na morte de animal, ajudava as pessoas a compreenderem melhor a seriedade do pecado. Ou seja, para ter perdão de pecado, tem que derramar sangue, tem que ter sacrifício. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue,
e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua graça. Hebreus capítulo 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Diga assim, com sangue. Por que eu estou pedindo para você repetir? Porque não adianta você achar que você vai conseguir se purificar. Porque a Bíblia diz que quase todas as coisas se purificam com sangue. Imagina o pecado da gente. E sem derramamento de sangue não há remissão. 1 Pedro 1, 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Diga assim, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, se de fato nós fomos perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Amém ou não amém? O problema é que a Bíblia diz que quem não perdoa não pode ser perdoado. E aí eu fico em conflito, tá? E eu estou falando com muita sinceridade. Não sei explicar essa matemática. Eu não entendo, talvez o pastor Tonho saiba. Mas eu não entendi muito bem ainda. Porque eu sei que é pela graça, meu amém? É pela graça, mediante a fé. É Ele que nos perdoa. Mas aí ele vem e faz essa pegadinha. Só agora tem uma coisa, se tu não perdoar, tu não é perdoado não. Sim, mas não é pela graça? Mas não é o Senhor que perdoa? É verdade, continua sendo assim. Eu só não sei explicar. Eu só não sei explicar como é que uma mulher, se não perdoar o marido, ela não é perdoada. Eu só não sei explicar como um marido que leva uma gaia, se não perdoar o marido, ele não é perdoado. A esposa. Eu só não sei explicar se um cara que mata seu filho, se eu não perdoar ele, eu não sou perdoado. E aí? Eu não sei explicar. Eu gostaria de ser alguém, algum pastor que diz assim, irmão, eu sei explicar todas as coisas. Só posso dizer a vocês uma coisa. Eu não sei explicar. Eu sei que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém ou não amém? E na matemática dele, na lei de se eu perdoo você. Eu só vou dizer um negócio. Se você não perdoar, não será perdoado. Aí a pergunta é, você foi perdoado por Deus? Amém ou não amém? Você tem alguém para perdoar? Amém ou não amém? Quem não perdoa é escravo. Junto com o perdão, Cristo nos dá a sua paz. Para não perder esta paz, temos que perdoar o nosso próximo. Mateus 6, 14 e 15. Cristo nos diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Poderia ficar aqui. Mas ele, para não deixar brecha, ele diz, se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus claramente fala sobre o perigo de não perdoar, irmão. Não dá para ser igreja, não dá para ser gospel, não dá para falar em mistério, não dá para profetizar, não dá para pregar o evangelho, não dá para vestir-se como crente, falar como crente, andar como crente, se não perdoa. Aliás, dá. Só não dá para ser salvo e perdoado. Eu não entendo, e está tudo bem, porque manda quem pode para ser juízo. Mas eu não posso pregar a você outra coisa. Perdoe quem você precisa perdoar, porque Deus colocou essa condição na tua mão. Ele disse, eu tenho perdão de sobra, o preço foi pago, agora você recebe de graça, é só abrir mão. Perdoa. Porque assim como, diga assim, assim como, me diga como é que alguém vem com outra interpretação diferente, porque assim como
é do jeito que, não é assim? Eu tenho alguns amigos católicos que insistem em dizer que Maria nasceu virgem, viveu virgem, casou virgem, morreu virgem, ressuscitou, ela tem essa invenção ainda, né? Ou foi assunta, que não tem nada na Bíblia, virgem. Mas eu digo, irmão, a Bíblia é muito clara, mostra lá os irmãos, não, mas é o primo, não sei o que, tá, vamos esquecer tudo isso. Eu sei que não é, eu sei que a palavra no original para irmão é uma e primo é outra. Mas vamos supor, como diz o Matuto, vamos fazer uma suposição aqui, né? Mas para Mateus, capítulo 1 vai dizer, Mateus 1:21, vai falar sobre o nome de Jesus. E ela dará à luz a um filho e porá o nome de Jesus, porque salvará seu povo dos seus pecados. Mas no final vai dizer, vai para o final, para os últimos versículos. Eu acho que é 30 e... os últimos versículos. E José, não, mais para frente ainda. E não, pronto. E não conheceu o quê? Diga assim, até que? Irmão, uma criança vai dizer até que, quer dizer, quando chegou o tempo foi. Até que deu à luz seu filho, o primogênito. Para Maria usa o termo, diga assim, primogênito. Mas quando fala de Deus, fala unigênito. Deus Pai é o unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando fala de Maria, o seu primogênito, Tiaguinho é meu primogênito, porque tem um depois dele. Aí o texto fala, não conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito. Então, tem coisa que não tem muita coisa que fazer, então até que quer dizer, então biblicamente falando, quer dizer, se não perdoar, não vai ser perdoado. Ponto final. Não precisa de exegese, hermenêutica, teologia, nada. Amém ou não amém? Só que esse evangelho é tão raso, tão básico, tão simples, que não faz mais sentido hoje em dia. Porque os tempos estão mudando e nós precisamos atualizar. Amém ou não amém? E não amém. Muito bem, só o pastor tá ligado, o resto está tudo dormindo. Aí o tipo 6 está reclamando agora ali, porque eu não falei dela também. Que ela era... Irmão, quem não perdoa não é perdoado. Jesus é a porta do perdão, mas a chave ele colocou em suas mãos. Diga assim, ele é a porta, mas a chave ele colocou na minha e na sua mão, meu irmão. Eu me lembro que um dia eu ouvi a história que um macaquinho, eu estava falando com o Netinho sobre isso semana lá no beach. O macaquinho estava na árvore junto com outros macaquinhos, quando um caçador pegou um vaso, daqueles vasos que tem a boquinha mais longuinha, aí estreita, aí faz assim de novo, de barro, não tem? Deitou ele na selva, no mata, pegou uma banana daquela bem amarelona, descascou, colocou assim, ó, dentro do vaso, e a mão só entra assim, dentro do vaso, soltou a banana dentro, tirou a mão. E isso os macaquinhos vendo, e era a estratégia, e o macaquinho diz assim, ele pensa que eu sou besta, e eu não estou vendo ele não, é? Aí botou lá a banana e saiu o caçador. O macaquinho sempre achando que é mais esperto, porque a gente sempre é feito macaquinho, a gente sempre acha que é mais esperto, né? Quando o caçador saiu, o macaquinho, um deles deu uma carreira, meteu a mão dentro do vaso, quando pegou a banana aqui, levantou a banana, cadê sair a banana assim? Não sai. E ele tentando tirar a banana, empolgado com a banana, lá vem o caçador correndo para pegar ele por trás. Os outros macaquinhos gritavam assim, abre mão, abre a mão, solta que a mão sai. Se ficar pegando a banana, não sai. Abre a mão, e ele... Resumo, morreu. Porque não abriu mão. E quantos de nós estamos morrendo porque não abre mão do direito? Porque perdão não é para quem tem direito, perdão é para quem precisa. Diga comigo, o perdão é para quem precisa, não é para quem merece. Eu pergunto, quem merece perdão aqui? Agora, quem precisa de perdão? O seu próximo não é diferente. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Nós não precisamos esperar que a pessoa mereça o perdão, porque perdão nunca foi nem vai ser.
para quem merece, é para quem precisa. E se eu e você precisamos do perdão para ter a paz que excede todo entendimento, e já foi dado, é preciso que nós venhamos abrir a mão como filhos e não ficar como macacos, criaturas segurando, dizendo eu não consigo, eu vou pegar. Não! Quem abre mão vive, diga assim, quem abre mão, quem perdoa, tem vida em Deus. Quem perdoa é quem ganha, irmão. Pois tem a bênção de ser libertado. Há muitos anos atrás, eu soube de uma ilustração que conta que um homem entrou num presídio. E eu não sei porquê, não sei se é porque eu trabalhei no presídio aqui em Vitória de Santo Antão, presídio não, na delegacia, que é bem antiga, aqui ali perto da Facol, antigamente, há mais de 20 anos atrás eu trabalhei lá. Não, há 20 anos atrás. E era horrível, irmão, não sei como é hoje, mas fedia. E tinham algumas celas. Então a cena ficou sempre, eu sempre lembro daquilo ali. E essa história conta que um homem foi levado em espírito, numa visão, dentro de um presídio abandonado, onde tinha cela dos dois lados, as celas abertas, e pelo menos uns 3 dedos de água no chão, lodo, escuro. E ele foi andando no corredor e olha lá para as celas vazias. Quando ele chega na última cela, do lado esquerdo, ele olha, tem um homem acocorado em posição fetal, olhando para baixo, com as pernas algemadas com aquelas bolas de presídio. Lembra antigamente eles usavam aqueles pesos de ferro? E há 1 palmo mais ou menos dele no chão, afundado na água, as chaves que soltavam. E aquele homem vendo aquela cena, ele pensou, meu Deus, todo mundo foi embora, todo mundo fugiu, já foi, só ficou esse não vai morrer. Ele com muito medo foi se aproximando, pegou a chave, abriu as correntes das algemas. Quando as algemas caíram e fizeram na água, o caba levantou o rosto que estava lá, e ele se afastou com medo, e aquele homem era ele. E o Espírito Santo disse: quando você perdoa, é você que é liberto da escravidão. A vontade do Senhor é que você viva a plenitude da salvação em Cristo Jesus. Não é mais tempo de você ficar esquentando o banco da igreja, não é mais tempo de você ficar vindo todo domingo para um culto e não viver o dia a dia da vida prática do Evangelho, que começa com o arrependimento de pecado e perdão dos seus pecados dos outros. Começa no perdão dos seus e continua você perdoando os outros. Amém ou não amém? Perdão é uma perda grande. Olha o nome, perdão. Eu decido perder. Perdão não é para quem merece. Se você esquecer tudo, lembre disso. Perdão é para quem precisa. O perdão tem tudo a ver com sacrifício, irmão. Quer imitar Jesus? Às vezes você quer às vezes tem crente, eu passei por uma instituição onde muitos crentes entendiam errado o que nós vamos destrinchar aqui, sobre ser salvo, e dizer, não, eu não fui salvo, eu estou sendo salvo ainda, e vamos falar sobre isso. Mas ele entendia que tem que sacrificar. Cheguei ao ponto de ouvir que tinha que dormir de roupa, de calça comprida, porque se Jesus voltasse, se eu tivesse de bermuda, eu ficava. Você crê nisso, irmão? Eu disse, se estiver tomando banho, irmão, não, mas é diferente. Eu disse, gente, é cada lógica. Mas eu entendo a ignorância de não conhecer as escrituras. Pega um texto sem contexto que mostra que existe realmente texto falando que nós estamos sendo salvos, e outro fala seremos salvos. E quando eu pego um texto sem contexto, que é um pretexto para criar heresia, eu digo, ó, aqui a Bíblia diz que nós não somos, nós seremos salvos. Deus, sendo perfeito, santo e justo, sacrificou e derramou o seu sangue puro para nos perdoar.
A parte dele foi feita completa. E a notícia que começa com ele, termina com ele. Amém ou não amém? Isso é uma boa notícia. Mas isso não te isenta de glorificar o nome dele em tua vida. Amém ou não amém? Você pode sacrificar seu ego. Sim ou não? A Bíblia não é contra sacrifício. A Bíblia é contra sacrifício para salvação. Por que tu não sacrifica, irmão? Tem dia que acordar de manhã é um sacrifício, sim ou não? Oxe. Mas a gente sempre vai do 8 a 80. Nós temos que sacrificar o nosso ego, sim ou não? A nossa arrogância, nossos sentimentos, irmãos, porque nós somos seres sentimentais. E muitas das vezes confundimos sentimental com espiritual. Não, porque eu estou sentindo de Deus, irmão, está sentindo de você. Deus não é sentimento, embora Ele fale e mova-se nos nossos sentimentos. Deus fala primeiro em sua palavra, depois Ele fala no nosso espírito. Amém ou não amém? Porque o nosso corpo fala da carne, a nossa alma do intelecto, mas Deus fala com o nosso espírito, porque Deus é espírito. Amém ou não amém? E espírito não precisa de sentimento. A maioria das pessoas religiosas, quando querem embasar alguma coisa, se eu estou sentindo para intimidar, eu digo, pode sentir, irmão. De vez em quando dá dor de barriga em mim, eu também sinto. E olha que eu creio no poder de Deus em todos os aspectos. Mas na maioria das vezes, quando a pessoa bota na frente, eu estou sentindo de Deus, é para lhe intimidar, para que você não faça o que a Bíblia diz, julgue. Dependendo de quem é, a gente nem, porque a gente sabe que é uma pessoa de Deus, direita, honesta, séria, entendeu? A gente tem menos barreira. Para imitar a Cristo, nós temos que nos sacrificar, abrir mão do direito que temos. E perdoar agora quem ofendeu. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmão. A Bíblia diz que nós devemos amar nós mesmos, sim ou não? Vê só o que me vem à mente agora. Ama o teu próximo como? Como? Se eu tenho que amar a mim mesmo, e amor não é sentimento, sim ou não? Eu pergunto, às vezes eu preciso perdoar a mim mesmo, sim ou não? Porque às vezes a gente faz eu não vou dizer porque a gente se escandaliza, mas a gente não consegue se perdoar, irmão. Deus já perdoou. Se fosse o seu amigo, se fosse alguém que você ama demais, você tinha perdoado. Mas às vezes você fica naquela, não, como é que eu fiz isso? Como é que eu consegui fazer isso? O sangue que lhe ajuda a perdoar o outro é o mesmo sangue que lhe dá poder para perdoar você mesmo. Agora cuidado para não ficar, não, porque eu me perdoei, não. Isso não é emocional, isso é prático. Amém ou não amém? É para tirar da mente isso aí. Jogar lá em Deus. Porque você não tem como voltar atrás naquilo que você já fez. Mas você tem como lançar na mão daquele que tem poder de fazer todas as coisas novas. Amém ou não amém? Acabou-se. Paulo fala. O Espírito Santo, através de Paulo. Aquele que matar não mate mais, aquele que roubar não roube mais, aquele que mentir não minta mais. Mas não, você já fez o mesmo Espírito que estava em Paulo, diz, esquecendo das coisas que para trás ficaram, agora eu sigo para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Você não vai conseguir viver a plenitude de Deus, carregando um jugo pesado. Ele disse, me dá o teu jugo, se está pesado é porque esse aí não é o meu é leve. Amém ou não amém? O teu casamento vai ser melhor se você parar de carregar peso de culpa. Assumir responsabilidade é diferente de carregar culpa. Assumir a responsabilidade é a consequência das coisas que eu fiz, que não tem como voltar atrás. Amém ou não amém? O cara traiu a esposa, fez um menino fora do casamento, se arrependeu. Alguém já viu essa história em algum lugar?
Se ele for crente, ele confessa a mulher. Primeiro ele confessa a Deus. Aí Deus vai dizer, eu perdoo, sim, vou esconder. Esconder não, porque você traiu não só a mim, você traiu sua esposa, seu cabra. Está perdoado por mim, agora perdoe quem você ofendeu. Confessa a esposa. Depois confessa a esposa, se ela vai perdoar ou não, é problema dela. Você precisa passar por esse processo. Ele precisa passar por esse processo. Amém ou não amém? Deus não tem arrumadinho. Se eu peco contra Deus, eu peço perdão a Deus. Se eu peco contra meu irmão, ou minha esposa, ou qualquer outra pessoa, eu peço perdão a Deus e peço perdão a essa pessoa. Não tem nada a ver se ela vai perdoar ou não. Ah, mas o menino tem nada a ver com a história. E a outra mulher, peça perdão a ela também. Se eu fui um cabra safado, eu neguei o evangelho, Jesus, me perdoe, eu não posso lhe assumir. Eu tenho família, eu tenho esposa. Agora o menino, não tem nada a ver com a história. Não dá para desfazer o que foi feito. Tem que assumir até o fim. Que tem de cabra safado na igreja, indo para juiz. Eu estou com uma raiva desses homens tão grande. Eu soube umas 3 essa semana que me deu um ódio. Pequei por causa desses tristes. Indo saber quanto é que eu tenho que pagar, quanto é a pensão. Declara um salário mínimo, ganha 20 salários, aí paga 30% do salário mínimo e diz assim, não, mas eu dou pensão. Ah, se eu pudesse mandar no inferno, eu não posso. Me diz o que aquilo tem a ver com isso. Nada a ver com isso, poxa. Seja homem, não é crente não, seja homem. Então não tem como voltar atrás. Se perdoa, pede perdão a todo mundo, só daqui para frente. Agora, a consequência de uma mulher frígida que vai sofrer, que vai ter, você tem que aguentar isso aí, até que ela consiga ser curada e perdoada. E se ela não lhe perdoar, e se ela ficar amarga, você vai ter que sofrer a consequência até... E não adianta. Faz parte da consequência. Agora o perdão vem para tirar, diga assim, o perdão vem para tirar a culpa. Perdão não tira responsabilidade. Perdão tira a culpa. A culpa foi lançada na cruz do Calvário. Amém ou não amém? A responsabilidade, eu sofro as consequências. Amém ou não amém? Isso é em qualquer coisa. É nas finanças, é na saúde, é nos relacionamentos. A culpa do meio do seu pecado, ele pagou o preço, porque o sangue foi perfeito e completo. A responsabilidade a gente colhe aqui, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. As consequências a gente paga o preço. Mas ninguém vai para o inferno por um erro que cometeu. Amém ou não amém? Falta de perdão é pecado. E é o pecado do orgulho, irmão. É o orgulho. Eu não sei se você sabe. O orgulho é o motivo da gente não perdoar. Eu aprendi com um dos homens que eu amo muito nessa terra. Tem alguns dele, pastor Toninho, irmão Abraão, mas eu estou falando de irmão Abraão agora. Ele, na simplicidade do evangelho que ele prega, eu digo evangelho segundo São Abraão, capítulo 3, versículo 4. Ele diz assim, o que acaba com o povo de Deus, aquele maguinho com os olhos, ele levantou logo assim, ó. O que acaba com o povo de Deus sempre foi eu. Filisteu, saduceu, jabuseu, terminou em eu, é inimigo de Deus. O que acaba com você é o seu eu, é o orgulho, irmão, eu. Mas ele me fez mal, ele falou mal de mim, não porque ele me traiu, me enganou, é meu amigo, é minha mulher, sim. Está morrendo por causa do eu. É o que está dentro de você. Eu. Mas hoje esse eu vai morrer no sangue de Jesus. Porque está escrito, quem quiser viver morrerá, mas quem quiser morrer, viverá. Agora quem quiser viver, vai ter que morrer. Amém ou não amém? Jesus sendo Deus, irmão, não usurpou ser igual a Deus. Vamos aprender com Jesus. Ele tinha motivo para dizer assim, não perdoar não. Não pecou? A gente pode dizer assim, eu pequei. Eu vou perdoar porque eu também não sou fluxo e cheiro, né? Eu não sou tão hipócrita assim. Eu vou perdoar porque... Mas Jesus que nunca pecou, ele não podia dizer assim, vou perdoar não. Em vez de dizer isso, ele disse, vamos fazer o seguinte, eu não vou decidir não, decide tu aí. Se tu perdoar, tu é perdoado. Ele disse, toma aqui, ó, essa bomba cheia na tua mão. Ou tu solta ela,
ou tu deixa ele explodir na tua mão? Romanos 5:12 ao 21, que é muita coisa, eu não vou ler tudo, vai dizer que por um pecado entrou a morte no mundo. Por um único homem entrou a morte no mundo. Diga assim, Adão. E se você analisar o texto e não ler todo o contexto, e cá para nós uma regra hermenêutica, ou exegética, melhor dizendo, também hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica, diz que a própria Bíblia se explica, irmão. Quando você não entender uma escritura, quando você não entender um texto, eu estava ontem meditando sobre um texto falando sobre a natureza, uma espera, a manifestação da glória dos filhos de Deus, aquela coisa. Quando eu fui ver o texto só isolado, eu pensei uma coisa, quando eu li até o final, eu digo, eita, aqui está a explicação disso aqui, ó. Depois vocês vão ler isso aí. Mas o texto fala que entrou por Adão um pecado, e por esse pecado entrou a morte, e por isso todos nós pecamos, sim ou não? Todos nós somos condenados e todos nós fomos separados da glória de Deus. Mas Deus é justo. Assim como ele disse, entrou por um homem o pecado e todo mundo vai morrer, pois é. Por outro homem entrará a salvação, e todos que crerem, se arrependerem, serão salvos na pessoa dele. Aí você pode dizer, eu não merecia ser condenado por causa de Adão, mas também não merecia ser salvo por causa de Jesus. Ele equilibrou, ainda deu a quebra. Lembra quando eu era criança? Eu não sei você, mas a gente ia comprar confeito. Comprava 10 e dizia, não, de quebra. Era ou não era? Quem? Jesus disse, eu dou a minha vida, ninguém tira. E eu tomo de volta. E de quebra, dou a salvação a vocês. É só querer receber. Mas eu não tenho como pagar, senão é de quebra. Não é pagando não. Esse aqui não é pagamento não. É de quebra. O pecado entrou por um. E o pecado foi tirado por um. Você decide se ele fica por sua causa ou se ele sai por causa de Jesus. Eu vou repetir isso para que, assim como mexeu comigo quando eu estava meditando isso aqui, eu decido se o pecado fica por causa de mim ou se ele sai pelo sangue de Jesus da minha vida. Ninguém é salvo pelas obras, irmãos. Eu tenho que deixar muito claro isso. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, diga assim, é um presente. Toda vez que você lê na Bíblia dom, pode tirar dom e colocar presente. É um presente de Deus. Não vem das obras para que nenhuma terra seca, religiosa, orgulhosa, soberba, se glorie, dizendo, eu troquei as minhas vestes, eu troquei a minha roupa, eu troquei a minha forma de falar, eu deixei de fazer isso, e por isso eu me salvei. Se Jesus voltar, eu tenho certeza que eu estou salvo. Ele disse, ninguém vai se gloriar, porque a minha glória eu não dou a ninguém. Amém ou não amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Pois é. Para finalizar, eu preciso explicar algo tão básico, mas que toda vez que eu pergunto, eu tenho a frustração como pregador de perceber que a gente está falhando no ensinamento. Isso é eu assumindo a culpa, para ser menos soberbo. Mas às vezes eu fico dizendo, não, essa terra seca não está prestando atenção não, porque eu estou só faltando desenhar. Eu gosto muito de ouvir o pastor Tony pregar. Se eu pudesse, eu ficava só toda semana aí no seu lugar. Hoje eu tive uma oferta tentadora. Mais uma vez, eu disse, se quiser, irmão, estou levando o tato, eu digo, não, irmão, eu vou pregar. Mas eu queria, eu sempre falo a Thalitinha, que por mim eu estava toda semana vendo ele pregar. Teve uma fase que eu queria pregar todos os dias. E eu estranho os novos convertidos não quererem fazer isso. A gente queria. A gente queria pregar. Em qualquer lugar, inclusive no púlpito. É por isso que às vezes que eu acho que o povo tem psiu e não chamado. Deus fez, Deus me chamou. Não, foi só um psiu, irmão. Não chamou, não. Ele fez, você chamou não. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa a tu.
A gente, às vezes, implora para o cara fazer uma coisa, pregar, não, porque não sei o quê, porque eu digo, meu Deus do céu. Amém ou não amém? Ninguém é salvo pelas obras, a salvação é uma boa obra de Deus na vida do indivíduo, efetuada quando cremos no seu Filho. Em Filipenses 2, versículo 12 e versículo 13, olha o que está escrito. Não vem das obras? Não. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós. Diga assim, é Deus que opera em mim. Diga assim, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmão, é Ele que começa o querer. Se você quer, é Ele. Se você faz, é Ele que faz também. O querer e o efetuar. Eu quero, foi Ele que botou a vontade. Você fez, foi Ele que deu força para você fazer. Amém ou não amém? Em outras palavras, a salvação, ela compreende uma tripla obra. Diga assim, tripla obra. Deus tem um negócio com trino, com três, não é? E eu estava hoje comendo eu estava na carne, quando ela tinha, comendo a carne. Mas falando das coisas do Espírito, na mesa. E para deixar mais claro, eu vou ensinar vocês aqui de forma simples. A tripla ação da salvação. A ação da salvação começa na justificação. A Bíblia está falando a verdade quando disse que nós fomos salvos na conjugação verbal do passado. E eu não sei dizer se é passado. Nós fomos salvos. Diga assim, eu fui salvo. Olha, para você não mentir para você mesmo, eu vou te ajudar. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou a Cristo como o seu Senhor, você já foi salvo na pessoa de Jesus. Amém ou não amém? Porque ninguém pode confessar a Jesus se não for pelo Espírito de Deus. Atos. Eu estou falando diga assim, primeiro eu sou justificado. Diga, primeiro eu sou justificado. Fala com o teu irmão, fala justificado. O que é justificação? Justificação é ser salvo da condenação do pecado. Você já foi justificado. A condenação que estava sobre você, a ira de Deus que era total sobre você. E aqui fica mais um alerta. Pare com esse negocinho de dizer que tem amigo do Evangelho. Não tem amigo do Evangelho, irmão. Tem inimigo de Deus. Amigo do Evangelho. Não é crente não, mas é amigo do Evangelho. É inimigo de Deus, mas é amigo do Evangelho. Diga assim, é amigo do evangélico. Mas biblicamente falando, é porque, eu vou dizer, a Bíblia diz que todo mundo que não é filho de Deus é filho do diabo. Não é pesado isso, irmão? Eu ouvia tanto antigamente, nunca mais ouvi isso. Mas a Bíblia continua dizendo, não foi eu que parei de ler. Então a pessoa que você ama, pensa em 3 pessoas que você ama, pensa agora aí, fecha o olho. Pensa em 3 pessoas que você ama, que não nasceu de novo ainda, que nunca entregou a vida a Jesus. Pensa aí. Pensou? Agora imagina ela sendo filha do diabo. Ela é filha do diabo. Ela vai para o inferno se não se converter. A Bíblia diz que toda a ira de Deus está sobre ela. Irmão, isso é tão pesado, irmão. Não é? Talvez te acorde quando você abrir os olhos da urgência de pregar o Evangelho para essa pessoa. Porque você não pode salvar, mas você pode pregar o Evangelho. A única coisa que nós podemos fazer é pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Amém ou não amém? Justificação, diga assim, é ser salvo do poder do pecado. Atos capítulo 13, versículo 39. Atos 13, 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Pela lei ninguém consegue ser justificado, mas por ele, por Jesus, somos justificados todo aquele que crê. Pela fé somos justificados.
A Bíblia diz que Abraão, pela fé, foi justificado. Romanos 3, 24 até 26. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue de Jesus, do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Até 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ei, diga assim: eu fui justificado pela fé. Ou seja, justificação, quando diz justificação, é ser liberto do poder da condenação do pecado. Diga assim: não sou mais condenado. Diga. Quando você fala não sou mais condenado, quer dizer, eu já fui justificado. Eu passei de ser filho da ira e fui transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Ele fez, pronto, de condenado a justificado. Amém ou não amém? A salvação começa na justificação. Ah, estou moribundo, estou morrendo, já foi justificado. Vai para o céu, vai para o céu. É assim que está escrito, amém ou não amém? Se começa com a justificação dizendo você já foi salvo, e essa é a explicação, quando você diz eu fui salvo, você pode dizer eu fui justificado, amém ou não amém? Só que aí tem um processo, onde você encontra texto bíblico dizendo que estamos sendo salvos. Espera aí, pastor, eu fui salvo ou estou sendo salvo? Os dois. Você já foi salvo pela justificação. Ou seja, aquilo que lhe condenava já foi tirado sobre você. Alguém lhe justificou. Você é justo, não porque você é justo, perfeito, bom, mas porque alguém lhe justificou. Amém ou não amém? Está entendendo isso? Diga assim: justificação me libera da condenação do pecado. Agora, o segundo tópico é, lembra que é a tripla operação da salvação? O segundo tópico é a santificação. Se a justificação te libera da condenação do pecado para a salvação, a santificação é Deus de glória em glória, lhe dando poder sobre o pecado. Enquanto um apaga a transgressão e diz, tu está salvo pelo sangue, o outro diz, agora eu vou te dar graça, para tu pelo mesmo sangue, vencer o pecado, como peregrino em terra que não é mais tua, e você viver de glória em glória, diga assim, de glória em glória, de resultado em resultado, de fé em fé, no poder do nome de Jesus. Santificar-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Hebreus 12, 14 diz, esforcem-se. Não, abre aqui. Hebreus 12 e 14. Diga assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos, tem outra tradução que diz, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Irmãos, aí você pode se esforçar sim, até o mandamento é, ama o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, coloque força para amar o Senhor, e coloque força para santificar-se por amor ao Senhor. Justificativa te livrou do poder do pecado. Santificação, de glória em glória, te dá poder sobre a força do poder do pecado. Amém ou não amém? E para finalizar, não, eu vou ler isso aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Nós falamos e não lemos o texto. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho
a glória do Senhor, somos transformados. Diga comigo, de glória em glória. Irmão, nós somos transformados de glória em glória. Por isso é preciso estar nos pés do Senhor, meditar todo dia, orar todo dia, buscar todo dia, viver todo dia com Ele, porque é de glória em glória. Quanto mais eu ando com Ele, mais eu pareço com Ele. Quanto mais eu leio Ele, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo a sujeira no meu rosto, no meu corpo, e eu mais vou me limpando pela palavra. Vai te limpando pela palavra, de glória em glória, de fé em fé. Na mesma imagem, vamos sendo transformados pelo Espírito do Senhor. Amém ou não amém? Já aprendemos que fomos justificados e por isso somos libertos do poder do pecado. Já aprendemos que estamos sendo salvos, ou seja, temos agora poder sobre o pecado de glória em glória. E para finalizar, seremos salvos. Diga assim: eu fui, eu estou sendo e eu serei. Se no passado eu fui justificado e por isso fui salvo, se no presente eu estou sendo salvo, isso quer dizer de glória em glória, no processo, no caminho, o meu futuro está garantido também. A glorificação é a justificação, a santificação e a glorificação. Diga assim: justificação, santificação e glorificação. 1 Coríntios 15, 42 até 44. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza o nosso corpo, mas ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Ei, nós aqui ainda pecamos, nós aqui ainda sofremos, nós aqui ainda choramos, nós aqui ainda adoecemos, nós ainda fraquejamos, mas um dia a trombeta tocará e o nosso corpo será arrebatado, restaurado, glorificado. E não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. Filipenses 3 e 21. Dou graças ao meu Deus. 3 e 21. Filipenses 3 e 21. Que transformará o nosso corpo. Bota do 20. Mas a nossa cidade está nos céus, irmãos. Diga glória. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele é quem vai fazer com que nós tenhamos um corpo perfeito como o dele é. Para terminar, 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 53. Eis aqui vos digo um mistério. Se a Bíblia diz que é mistério, é mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Você pode dar glória a Deus por isso? No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, que são 7, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Você pode ficar de pé? A justificação te salvou da condenação. A santificação te salva do poder do pecado.
Mas a glorificação te salvará da presença do pecado para sempre. Nunca mais eu e você iremos nos deparar com o pecado. Nunca mais nós teremos que lutar. Nunca mais nós teremos que viver essa luta interna. E se Deus salvou para algo, irmão. Se a salvação ela tem uma ação tripla, o objetivo também é. A obra de Deus realizada por nós, diga assim, é a salvação. A obra de Deus realizada por nós é a salvação. A obra de Deus realizada em nós, diga assim, é a santificação. Mas a obra que Deus realiza por meio de nós, diga assim, é o serviço. Deus te justificou, Deus te salvou. Não para você bater no peito, sou salvo. Mas para você fazer parte do exército dele também anunciar que existe perdão dos pecados, que existe salvação e que ele está voltando para buscar a sua igreja. Amém ou não amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te ajude a glorificar o nome dele com a tua vida que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. E que você possa ter a certeza da vida eterna. Sair daqui leve, sem o peso de ter que perdoar mais ninguém, porque você já perdoou agora e vai sair daqui para procurar quem você precisa pedir perdão ou liberar perdão. Ah, mas eu liberei perdão no meu coração. Ei, tem gente que precisa ouvir da tua boca, eu te perdoo. Mas eu não tenho força. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Dê alegria a Ele e Ele vai te dar força. Mas eu sou fraco, a Bíblia diz, diga o fraco, Ele é forte. É Ele que te dá graça para fazer o que tem que ser feito. Mas Tiago, meu coração azedou. O coração do homem é enganoso. Não haja segundo o coração, haja por fé. E fé sem obra é morta. Amém ou não amém?